Getúlio Vargas, apoiado por alguns generais, nomeadamente Gaspar Dutra e Góes Monteiro, dissolvia a Câmara e o Senado, implantando um novo regime, o Estado Novo. Para a derrubada de Getúlio, houve uma certa união em torno da UDN. João Mangabeira verificou que era um partido conservador e foi fundado, então, em Esquerda Democrática. O Osório Borba, Hermes Lima, João Mangabeira. Quando falava esquerda, todo mundo só pensava, é o Partido Comunista e tudo mais. E a esquerda democrática, realmente, olha, ela é diferente. Ela é diferente por quê? Porque ela diz, olha, não é um partido só que vai dirigir a construção socialista. Tem que haver uma pluralidade partidária. Segundo, né, não é uma definição, olha, a verdade está aqui. É só dessa forma que nós vamos construir um socialismo combinado com liberdade. A ideia de um partido socialista, quer dizer, que se propõe uma transformação básica mesmo, mas com a possibilidade de uma convivência democrática, sempre foi um desejo. Eu entrei no partido em 1957, porque achei que era um socialismo democrático, sem centralismo, e era, na realidade, o que eu gostava: debater, discutir, ser derrotado, ser vencedor. Então, entrei no Partido Socialista Brasileiro. Era uma alegria os bate-papos de João Mangabeira, Hermes Lima, Bayard Boatê. Em 64, veio o movimento militar. A partir daí, o AI-2 extinguiu os partidos. Agora vinha a reorganização partidária. E nós sempre entendemos que o Brasil tinha o direito de ter um partido socialista. Então, ainda a lei autoritária, a lei da ditadura, a lei orgânica dos partidos, nós descobrimos a figura da reorganização partidária. Os fundadores da antiga esquerda democrática e do Partido Socialista Brasileiro tinham o mesmo sentimento nosso, que nós tínhamos o direito de reorganizarmos. Nós tínhamos o direito de ter um partido socialista e a oportunidade de ter esse partido era a reorganização do PSB.
primeiro presidente do partido foi Antônio Aires, que é inútil falar das virtudes desse grande brasileiro que foi. Antônio Aires era um homem integrado com a realidade e em conflito com ela e permanentemente procurando modificar essa realidade. O grande nome da delegação brasileira na conferência da ONU ficava os fins de semana conosco, viajando município por município, organizando o partido, fazendo palestras, discutindo com os militantes. Nós estávamos interferindo no processo histórico. Não tenho para o coração somente o ar da montanha. Tenho a planície espinheira com mão de sangue façanha. Olerê, olará, não tenho para o ouvido somente o rumor do vento. Fizemos o primeiro programa de esquerda, programa de partido da história desse país. Olará, olerê, lará. Tenho pra minha vida a busca como medida, encontro como chegada e como ponto de partida. E nós tocamos em várias questões, a questão agrária, a questão da educação, a questão da saúde, mas o que pegou mesmo foi a questão militar. A tortura não teve limites. Muito sofreu a Igreja Católica quando seus padres progressistas se associaram à luta contra a ditadura. Não foram poucos os que conheceram o cárcere, a tortura, a sevícia e a morte. Quando perceberam que não conseguiam quebrar a mesa de Tito, o capitão Albernaz disse a ele: "Você não vai falar, mas jamais esquecerá o preço do teu silêncio." Isso aí gerou um escândalo fenomenal na época. Algumas pessoas não entendiam ainda o que era um processo democrático. Apesar de nós já estarmos em plena nova república, um repórter fez ameaças pela televisão, os 3 ministros militares durante uma semana se sentiram ofendidos e lançaram bandos militares e ameaças também. Nós temos uma taça que nós ganhamos com esse programa. Foi um pronunciamento do inesquecível Florestan Fernandes. Disse que esse programa tinha sido responsável pela penalização, pela criminalização da tortura na Constituinte brasileira. Nós já em 88 estávamos apoiando a candidatura de Lula à presidência da República. O fim desta campanha marca o início de uma segunda fase da vida do partido. Isso se dá com o ingresso, em início de 90, do então governador Miguel Arraes no PSB. Eu disse ao senhor que achava que o senhor devia exercitar mais o seu lado profético do que o seu lado político. E o senhor me disse que tinha que exercitar o lado político, que essa era a sua vocação. Então, nesse caso, eu achava que o senhor devia entrar no Partido Socialista. Quando foi alguns anos depois, aí ele próprio, ele entrou no Partido Socialista. Aí eu fui lá na casa dele e disse: olha, o senhor agora fez o que eu lhe pedi, e então eu vou fazer o que nunca fiz na vida. Eu vou entrar também, nunca entrei num partido político, mas vou entrar. Aí entrei. Eu acho que o grande mérito da direção que refundou o PSB, que estava basicamente à frente o Dr. Jamil e o Roberto Amaral, presidente e secretário-geral, respectivamente,
foi ter entendido a importância que tinha que trazer para o PSB alguém realmente de peso. E essa figura extraordinária que eles conseguiram identificar foi exatamente Miguel Arraes, né? Que era um líder inconteste, com extraordinárias qualidades de líder, mas também um pensador, um homem que estudava a realidade do Brasil, um homem comprometido com os interesses estratégicos do nosso país e, sobretudo, com um enorme compromisso com a população mais pobre do Brasil. Collor, o PSB, no primeiro dia, se instalou na oposição. Para a honra nossa, quem assinou o pedido de impeachment em nome da sociedade e encaminhou ao Congresso Nacional, Barbosa Lima Sobrinho, deputado federal na Constituinte de 46 pelo PSB. Quem foi o advogado da sociedade, o advogado de defesa da sociedade e de acusação de Collor? Evandro Lins e Silva, nosso fundador. Veio o impeachment e assume o vice Itamar. E o Partido Socialista, mais uma vez, como em outras fases da história, outras fases difíceis da história, ofereceu seus quadros para ajudar a governar o Brasil. Aí surgiu o Dr. Jamil como ministro da Saúde. Consegui criar uma equipe de excelente qualidade, com vários partidos de esquerda, e enfrentei aquela luta ferrenha para que se fosse implantado no país os medicamentos genéricos. E outra figura emblemática do nosso partido, que foi ministro de Itamar também, o nosso companheiro e primeiro presidente da reorganização, Antônio Aes, no Ministério da Cultura. O cinema brasileiro estava quase destruído no final do governo Collor. E houve quase que não só o apoio financeiro, mas eu imagino que quando você está em baixa, sentindo que, puxa vida, olha, acho que nós não vamos mais produzir cinema nesse país, ele, sabe, levantou o moral, né, num certo sentido, dos cineastas. Foi um ministério brilhante. Fernando Henrique Cardoso se transforma em ministro da Fazenda e, em menos de um mês, em primeiro-ministro. E tornou impossível, insuportável, o apoio do PSB ao presidente Itamar. E no primeiro dia, no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, ao último dia do seu mandato, nós lhe fizemos oposição. Sou brasileiro, só na hora de votar. Eu sou roceiro, vivo de cavar o chão. Tenho a mão calejada, meu senhor. Me falta terra, falta casa e falta pão. Não sei aonde é o Brasil do lavrador.
objetivo sempre foi o de servir a população nas suas necessidades. E por isso jamais cobrei nada, nem cobrei voto por isso. A população vota porque sabe que eu continuarei a lutar na mesma direção. O que fica de fundamental é ter tido a oportunidade não só de conhecer o Brasil estudando nos livros, debatendo na academia, mas também de ter conhecido o Brasil real, acompanhando o governador Arraes em contatos com a população, sobretudo com a população mais pobre, mais desassistida, onde eu vi a força do povo brasileiro, a alegria do povo brasileiro, mesmo com tantas dificuldades, tendo esperança na construção da nação, tendo fé no futuro e tendo muito mais energia do que setores da nossa elite que insistem em desanimar o Brasil, insistem em desanimar o nosso povo. Vamos governar dizendo ao povo o que é possível e o que não é possível fazer, para que o possível se faça logo, para que o impossível o povo ajude a construir para o futuro. Eu acho que importante é que a gente possa fazer com que cada um brasileiro e brasileira, dentro do PSB ou fora do PSB, possa ser tocado por essa energia, por esse sentimento, compreender que há setores atrasados da nossa elite e setores atrasados da política brasileira que tentam a todo momento desanimar a participação da sociedade do movimento político. Quando a sociedade vai compreendendo isso, ela tem uma capacidade e um poder que é maior do que qualquer homem público ou de qualquer partido. E ela faz as coisas acontecerem num tempo em que, aos olhos dessa elite desanimada, é impossível acontecer. Nesta terra precisa estar alerta. Quem tem ouro e ganância propõe guerra. Os desmandos que há em nossa terra, não é o usineiro quem conserta. Eu acho que a grande virtude do PSB é permitir colaborar para que a gente possa formar o nosso caráter, né? Homens e mulheres com caráter. Isso é uma escola do Partido Socialista Brasileiro que foi muito bem dita, mostrada historicamente pelo nosso sempre querido Miguel Arraes. É por isso que nós somos socialistas, né? Para que a gente possa fazer política olhando para as pessoas. São as políticas sociais de resgate da cidadania que precisam ser feitas, procurando fazer com que as pessoas ascendam socialmente, mudem a sua qualidade de vida, saibam por que estão ali, como mudar as suas vidas. Então, esse é um trabalho que se faz para que você seja protagonista. O PSB talvez seja um dos poucos partidos, não é, que tenha ouvido tanto a sua base militante. Em 20 anos nós realizamos 10 congressos. Em um deles, no 9º congresso, nós tomamos uma decisão que certamente marcou o futuro, né, do PSB, que é a decisão de transformar o partido num partido de massa, com organização na base, com organização no local de moradia das pessoas, criando em cada local desse um núcleo de base de militantes organizados para debater os problemas locais, os problemas nacionais, enfim, para contribuir para o fortalecimento do partido, para que o cidadão tenha a possibilidade de ter um instrumento de participação política. Na hora que nós tivermos um partido organizado capaz de proporcionar ao cidadão participação efetiva, nós vamos mudar o país. Eu já vivi num país pior do que o Brasil é hoje. E tenho certeza que vou viver num Brasil melhor a partir dessa militância, a partir do chamamento a tantos que já não acreditam e que precisam acreditar. E no momento que acreditam, vão animar outros a passarem a ter a sua participação, a ter seu exercício de cidadania, seu exercício amanhã, quem sabe, nas fileiras do PSB, o compromisso com a liberdade, o compromisso com a justiça social, o compromisso com a cidadania, com a vida. É isso que animou ao longo da história da humanidade muitas lutas
e que nos anima hoje a construir um PSB, e mais do que construir um PSB, construir um Brasil justo, um Brasil equilibrado. O brasileiro é um povo extraordinário. O brasileiro, quando tem uma oportunidade, ele vai mais longe do que qualquer outro povo. Porque depois do Lula será o quê? Então é assim, a gente fica satisfeito só porque a inflação está em 4%? Então é assim, a gente fica satisfeito só porque o desemprego caiu de 14 para 10? Então é assim, só porque a gente tem o povo agora tendo direito a fazer 3 refeições? A revolução acabou? Não, francamente. Olhar para o retrovisor é importante para a gente não perder o caminho, para valorizar o que foi muito, tem sido muito importante. Mas a nossa tarefa da esquerda é ser visionária. Esse bloco com 76 deputados permitiu que a gente tivesse mais influência sobre as decisões. O PSB, liderando esse bloco da esquerda, permite que a gente, na minha visão, ande mais depressa nas coisas. O Dr. Ulisses dizia que o tempero da boa lei é o tempo. Mas isso foi há 20 anos atrás. Adaptar a realidade dessa nova esquerda, do nosso pensamento a essas mudanças importantes, mas com rapidez, é a nossa grande tarefa. Bom, eu acho que o PSB vive um grande momento. Um partido que está sempre sintonizado no que está acontecendo no mundo e, fazendo isso, procura se adaptar a essa realidade internacional, mas com foco no Brasil. E que tem essa preocupação de enxergar o Brasil sem preconceitos. O PSB tem que ter nacionalmente as suas bandeiras, cada estado deve ter as suas, cada município deve ter a sua bandeira. Então, acho que isto é fundamental, porque o que as pessoas querem são resultados concretos na sua vida. Seja o prefeito do PSB, o vereador do PSB, seja o senador, o deputado federal, o governador, ou quem quer que seja atuando em algum espaço público em nome do PSB, essas pessoas e essa pessoa tem que compreender que ela tem que responder às necessidades da sociedade. O PSB já tem 60 anos, né? vai fazer agora 60 anos. O PSB tem quadros excepcionais, tem experiência de governo em cidades importantes, em estados, inclusive com presença da mulher, e com uma história e um passado de lutas. Então, eu não acho que um partido que tenha como objetivo, como estratégia, ser uma alternativa de poder no país, não pode ficar permanentemente sendo um coadjuvante. Por isso, nós temos que construir o nosso próprio projeto, ter as nossas próprias alternativas e nos colocarmos, né, como um partido que tem propostas para o país. Do exemplo de tantos líderes que vimos aqui apresentado o seu papel e sua história, e também da força de uma geração que chega com vontade de marcar esse tempo com a sua energia, com a sua determinação e com a capacidade de aglutinar um conjunto de pensamento e de força política que faça com que o país possa consolidar essa democracia e possa reduzir a distância entre o Brasil oficial e o Brasil real, que é o Brasil da maioria das pessoas que sequer tem partido, que nunca foram chamadas a ser candidatas. Então, na medida em que um partido maduro, mais jovem ao mesmo tempo, um partido democrático, um partido que tem história, começa a compreender isso, ele faz com que as pessoas que têm, sobretudo a juventude, tem uma distância muito grande da política, comece a ver a política, o exercício da política de outra forma. A política como uma coisa bonita, a política como um espaço fundamental para que a sociedade também seja mais bonita, para que a vida seja valorizada, para que o mérito seja valorizado de tantos brasileiros e brasileiras
que devem assumir um papel central na cena do desenvolvimento de uma nação tão bonita, tão diversa, com uma história tão rica como a história brasileira.